Naruhodô Especial, Prêmio Ig Nobel 2018, Parte 2. Naruhodô Podcast. Bem-vindo ao Naruhodô, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Fúteis e úteis. Vamos para os recados da paróquia, Altair. Bora. Número 1, vai no apoia.se e deixa sua contribuição. Já agradecemos. Número 2, vai no iTunes Store e deixa 5 estrelas e um comentário. Isso aí. E número 3, apresente o Naruhodô para uma amiga ou um amigo que não conhece o Naruhodô ou que nunca tem ouvido um podcast. Vamos aumentar o tamanho da podosfera. É isso aí. Antes da pauta, mais um recado. Naruhodô está abrindo espaço para os podcasts das Minas, porque representatividade é importante também na podosfera. E o destaque de hoje vai para o Chá com Rapadura, comandado por Cíntia, Thaís, Tainá, Brena e Riviane. Ouça o recado que a Cíntia deixou para você, ouvinte do Naruhodô, e conheça o podcast Chá com Rapadura. Olá, aqui é a Cíntia, eu sou a host do Chá com Rapadura e eu faço parte desse podcast lindo de mulheres maravilhosas. Nós somos 5 cearenses morando na Inglaterra e nós tentamos gravar 2 vezes ao mês, né, sobre os nossos causos, sobre as nossas histórias, as nossas experiências vivendo tão longe de casa. Somos 5 meninas diferentes, com vivências diferentes, estamos aqui por motivos diferentes, chegamos também em tempos diferentes, mas a gente tenta trazer tudo com muito bom humor. Então nós gravamos um programa curto, de 30 minutos mais ou menos, e sempre com muito bom humor, né, tirando sarro de muita coisa. E é muito bom fazer parte desse movimento lindo da podosfera, de tanta mulher produzindo conteúdo maravilhoso, né? Então, hashtag Mulheres Podcasts. Acompanhe, siga e chacomrapadura.com. Beijo. Altair, vamos continuar Claro. comentando os vencedores do Prêmio Ig Nobel 2018. Vocês acharam que a zoeira acabou, né? A gente já falou das 5 primeiras categorias no episódio anterior e vamos falar agora das 5 últimas categorias. E as mais importantes. As mais importantes. Pois é, né? Prepare-se. É verdade, temos o Ig Nobel de Economia, Sim. Temos o Ig Nobel Especial de Medicina Reprodutiva, que é Sim. fantástico. Sim, né? e o mais importante de tudo. E fechando com o Ig Nobel da Paz, Claro. obviamente, né? Então vamos lá? Bora. 6ª categoria, Ig Nobel de Literatura. O que temos? É um prêmio que envolve Austrália, El Salvador e Reino Unido. Os vencedores foram Thea Blackler, Rafael Gomes, Vesna Popovic e Amy Helen Thompson, por documentar que a maioria das pessoas que usam produtos complicados não leem manual de instruções. Fantástico, Altair. Não, Fantástico. esse você gostou, né? Gostei, Esse gostei. você gostou. Gostei. E engraçado que o nome disso tudo é A Vida é Curta Demais para Ler Manuais de Instrução. Ciência é poesia, cacete! Olha a poesia da parada! Pô! Fantástico. Fala um pouquinho sobre esse estudo, Altair. É um estudo de 2016, Uhum. tá? É um estudo muito legal mesmo, assim. E, pra mostrar, ó, além de ser 3 países bem diferentes, que é a Austrália, El Salvador e Inglaterra, né, o Reino Unido, o esforço que eles tiveram, tá? O estudo é feito em 2 partes. A primeira parte, eles acompanharam 170 pessoas por 7 anos. 7 anos! Fantástico. É uma coorte enorme. Uma corte. 7 anos. E aí, a cada 6 meses, eles entravam em contato com as pessoas para ver o histórico de relacionamento com produtos e o histórico de uso de manuais de instrução nessas pessoas. Sim. Um outro estudo que seguiu ali no mesmo tempo, eles pegaram 15 pessoas, que eram outras, não das 170, né? E fizeram entrevistas a cada 6 meses, entrevistas qualitativas. Então tinha qual e quanti. Uau. Né? Só para isso. Né? Eles entrevistavam na pesquisa qualitativa, tipo, por que a pessoa não lê o manual, as dificuldades e tal. Os resultados, para a área de comunicação, publicidade e ergonomia, são sensacionais. Os resultados bacanas. Fale mesmo. alguns aprendizados aí. Então, Altair.
Primeiro, as pessoas não leem manual de instrução, né? Isso já é... Isso é notório. É bem observado, né? O fato das pessoas não lerem mostra que os manuais são mal escritos e tem dificuldades da leitura deles. Pouco estimulantes, aquelas letrinhas miúdas e tal. São monótonos. Isso aí já se sabia. Só que o interessante é por que as pessoas não leem? Né? É a construção da teoria da atribuição, né? do não uso, né? Bem de psicologia social. Como as pessoas não leem os manuais de instrução, geralmente as pessoas não conseguem usar todos os recursos dos aparelhos. Verdade. Tipo uma TV... Acaba usando só os recursos mais básicos. Isso. Né? Pensa uma TV, mais que uma TV, pensa um micro-ondas. Quantos recursos do micro-ondas você usa? É o liga e desliga. Sim. No máximo a pipoca. Sabe por que tem uma pipoca ali? Isso. Né? É descongelar e esquentar, isso basicamente. Aí, né? Muitas vezes, isso é bem reportado, às vezes a pessoa compra um segundo produto para fazer um uso que o primeiro já fazia. Verdade. Só que ela não sabia. Entendeu? Então ela faz a feira na Polishop, compra 300 coisas, uma só fazia tudo. Né? Outras coisas interessantes que eles identificaram, que a não leitura de manuais de instrução é na mesma proporção de homens e mulheres, tá? Não tem isso. Não escolhe sexo. Não tem perfil de gênero. Os jovens leem muito menos do que as pessoas de meia idade e os mais velhos, tá? E uma outra coisa super interessante é o padrão, assim, né? Fizeram algumas perguntas, então 10% das pessoas que eles investigavam liam os manuais. Só 10%. No entanto, 66% perguntaram para ela, mas como que seria o seu manual de instrução ideal? Né? 66% delas reportaram que elas queriam tentar usar sozinho o aparelho e ter uma resposta só para coisas que elas precisassem. Certo. Né? Um robô ali, assim, na hora. E a ideia que eles deram de dica é que fosse algo verbal. Então, por exemplo, tipo, você está operando seu micro-ondas. Aí você chega, puta, não sei fazer isso. Aí você entra na internet e fala... Micro-ondas. Como faz isso? Ou poderia ser, micro-ondas. Como é que eu faço pra cozinhar um ovo. Cozinhar um ovo aqui, é isso. Cozinhar um ovo no micro-ondas. Porque é difícil, não é tão fácil. Você estoura o ovo. E aí teria a resposta só para as coisas que você queria, né? É basicamente ter alguém à sua disposição. E você sabe que assim, com o comando de voz, né, que é uma das coisas que está mais evoluindo rapidamente nos tempos atuais, aí a gente está bem perto disso, viu? Sim. Né? É bem mais... Acho que é bem mais natural e cômodo para o usuário perguntar para o eletrodoméstico como é que se faz uma determinada tarefa nele, né, do que pedir para que ele leia um manual de instruções para uma tarefa específica. Sim, né? Só que aí já vou dar uma dica pro pessoal da ergonomia, sobretudo da ergonomia cognitiva, né? Que as pessoas do design acham que ergonomia é só forma, tamanho, cor. Não. Ergonomia cognitiva trabalha com sentido também. Quando você está, por exemplo, na internet das coisas, você tem que partir do pressuposto que as pessoas são retardadas. Então, que elas não sabem perguntar, né? Porque não adianta nada você falar, micro-ondas, como é que faz um ovo? Ele mostra. Só que o fato de você saber como faz um ovo não te instrumentaliza sobre outros usos que você nunca vai perguntar, porque você não sabe que um micro-ondas é capaz. Né? Então, a informação, né, o algoritmo, tem que dar informações adicionais também. Você sabia que eu sou capaz de fazer tal coisa? Claro. Mas acho que assistente de voz, eles vão por esse caminho mesmo. Então, né? mas essa você pergunta como é que eu faço um ovo e ele pode perguntar assim, você gostaria de um ovo cozido, uma omelete ou ovo mexido? Né? Por exemplo. Né? Você sabia que além ou de sugerir ovo, outras coisas a partir do seu pedido. Além de ovo eu faço tal coisa, né? Porque aí aumenta a apreciação do produto. E tem um dado final desse artigo que é super interessante. Eles reportaram nessa corte que tem pessoas que não leem o manual, mas têm que ler. Né? Porque teve uma dificuldade, tem que ler o manual. As pessoas que são obrigadas porque não conseguem operar o aparelho, têm que usar o manual, o que acontece com elas? Elas têm uma apreciação do produto como sendo de menor qualidade. Elas têm uma menor ligação com a marca. Certo. Diminui a probabilidade de ela comprar outro produto da mesma marca. Essa é uma informação importante para vocês, hein? A pessoa pode ser completamente incompetente no uso mesmo. Não é que o aparelho é contraintuitivo. É porque a pessoa ela se acha demais. Sim. Se ela precisar usar o manual de instrução, isso pode reduzir a percepção de qualidade do produto. Ela perde a fidelidade com a marca, nesse estudo longitudinal. Veja que interessante esse trabalho para vocês. Fantástico. Então, fantástico. Já fica aí, faça grupos de estudo sobre o uso de manuais de instrução. Tá certo, merecido então o Ig Nobel de Literatura. 7ª categoria, Altair. Ig Nobel de Nutrição. Na colaboração entre Zimbábue, Tanzânia e Reino Unido. O premiado é o James Cole. Altair, eu estou traduzindo aqui simultaneamente, então depois você me diz se eu falei certo. Por calcular que o consumo calórico
de um canibalismo humano, ou uma dieta baseada em canibalismo humano, é significativamente mais baixa do que o consumo calórico, do que a ingestão calórica de outras dietas tradicionais de carne. É isso mesmo? É isso mesmo. Então, se alguém aparecer com a promessa de que dieta canibal funciona, não funciona. Pronto, tá? Essa mania. Vai aparecer o povo com uma feitiçaria qualquer de uma dieta qualquer que funciona. Tá? Mas basicamente é isso. O cara... E sabe onde saiu esse artigo? Na Scientific Reports, que é uma revista que é quase a Nature. Tá, é super importante esse artigo mesmo. Esse artigo é de 2017. Ele resolveu um problema importante da teoria da evolução com esse artigo. O que ele fez? Ele pegou relatos antropológicos e tal. Eu tô com medo do que ele fez aqui. Então, dá um pouco. Assim, pode ser um pouco tétrico, mas foi legal. Assim, as descrições são bonitas pra cacete. Então, o artigo vai estar na descrição e você lê toda a parte, mas, enfim, né? A sua imaginação anda, né? Pelo menos a minha foi. Mas, enfim, ele mostrou, assim, que o canibalismo ele é presente em várias culturas, antropologicamente. Ele faz um resumo muito interessante, as referências são muito legais. Só que tinha-se uma teoria anterior, uma teoria que não era muito forte, mas, né, tinha alguma coisa, de que o canibalismo ele tinha uma certa... Porque vários animais são canibais. Por exemplo, pega réptil, cobra come cobra, crocodilo come crocodilo, tem várias espécies. Em mamífero é menos frequente, tá, o canibalismo. Mas tinha-se uma ideia de que a carne humana ela era nutricionalmente mais adequada para os humanos. Certo. Tá? Com exceção da carne do cérebro, enfim, doença priônica, até num rapidinho nós falamos sobre isso. E tinha uma galerinha que falava, né, que assim, o canibalismo ele é frequente nas culturas ao longo da história, porque tem uma importância nutricional. Porque no ambiente é difícil, no passado, era difícil achar comida, e era difícil achar comida nutricionalmente rica, então era melhor comer gente. Basicamente era isso, né? Ele desmentiu por isso que esse trabalho é importante. Ele mostrou a composição nutricional de uma pessoa. Certo. Que não tem um rótulo grudado em você, né? Isso, sabe quando composição nutricional. É verdade. Sabe quando você compra uma lata, qualquer coisa? Ele botou... Nutritional facts. Isso, né? agora tem todas as pessoas. Tá? Se você pegar uma pessoa de 50 quilos, um homem de 50 quilos, né? Tem um pouco mais de massa muscular. Um homem de 50 quilos gera 30 quilos de massa comestível. Tá? 20 quilos vai pro lixo. É carcaça. Né? Desses 30 quilos, 4,5 quilos em média é proteína. E esses 4,5 quilos geram 18 mil calorias. Tá, ok. Em potencial. Tá? Agora imagine, porque por isso ele faz o que é o que eles chamam aqui de caloric intake. Isso. Né? Só que, assim, você tem que imaginar que eles, por exemplo, mataram uma pessoa, mas pra comunidade. Então imagina que é uma cultura, né? Um grupo de pessoas. Então sobraram 18 mil... Calorias. É isso. Tá. Aí ele fez um relato antropológico. Os grupos daquela época tinham, em média, 60 pessoas. Então, se você dividir esses 4,5 kg, mais ou menos, um pouco da gordura e tal, para 60 pessoas, cada pessoa vai ter uma ingestão de muito pouca gordura e proteína. Certo. Pensando que as pessoas na época não vivem a vida como a gente. Tem muito mais atividade física e tal. Sim. Né? Então, ele mostrou que nutricionalmente não vale a pena comer gente. Por duas razões. Já não tinha muita gente. Como não tinha muita gente, você não vai comer seus pares. Acaba tudo, né? Verdade. Então, o tempo de reprodução... você não podia comer... Ele fez uma dieta baseada numa pessoa por semana. Uma dieta que a comunidade, 60 pessoas, comiam uma pessoa por semana. Né? E vamos combinar que seres humanos demoram para nascer, né? Exato. Quer dizer, então, se come uma pessoa por semana, você tem que ter uma taxa de nascimento aí, de natalidade altíssima. Lembre aí, que né? a mortalidade infantil era altíssima na época. Então não compensa. Certo. Não compensa. Não compensa. Então, aí ele coloca o porquê existe canibalismo naquelas culturas. 3 razões principais. Questões culturais, rituais, guerra. Né? É a principal coisa. Porque aí sim você tem uma... É para dissuadir o oponente. Não era nenhuma coisa do consumo. Não era nem necessidade. Não, é dissuadir. É para intimidar mesmo. Isso, assim, intimidar treta, o inimigo. Treta, assim. Vou te comer. Treta. Não mexe comigo, senão eu te como. É isso. Exato. E em poucas situações raras de extrema necessidade nutricional, mas aí é caso de acidente, coisas mais graves. Certo. Mas o principal... E ele comparou isso o quê? Com carne bovina? Com dietas convencionais. Tá. Com dietas mais convencionais.
e via que, por exemplo, a agricultura rendia muito mais calorias, enfim. Então, E outro traditional meat diet significa assim, quer dizer que é melhor então continuar comendo boi isso, e galinha caça, né? do carne, que gente. Carne isso. de caça e plantações. Né? Ou virar vegetariano, né? Também pra não comer nenhum desses bichos. Não, mas compensa. Mesmo virar vegetariano é meio engraçado um vegetariano canibal, né? Mas não compensa. É melhor ficar só vegetariano. Exato. Tá? Então, essa a mensagem. Fantástico, então, muito merecido o Ig Nobel de Nutrição. 8ª categoria é o Ig Nobel de Medicina Reprodutiva, uma colaboração entre Estados Unidos, Japão, Arábia Saudita, Egito, Índia e Bangladesh. Vencedores foram John Barry, Bruce Blank e Michel Boileau. Por usar selos postais para testar se o órgão sexual masculino está funcionando devidamente. Sensacional! É isso, Altair? Exato! É sensacional! Usar selos postais para ver se o pinto está funcionando direito. É isso, basicamente isso. Isso é uma estratégia que já... O artigo de 2000 e... Na revista Urology. É a revista mais importante de urologia, dos anos 80. Veja que o artigo é antigo. Da onde veio esse insight? É muito barato verificar isso. Tá. Mas por que você tem o pau tem que funcionar, né? É essa a pergunta, na verdade. Mas por que selos? Então, olha a genialidade da parada. Me explica. Então, é que as pessoas hoje não conhecem selo. Né? O povo jovem não conhece selo. Sim. Mas... Selos postais, existe carta, dá pra mandar carta para as pessoas, não precisa só mandar e-mail. Só pra explicar pros millennials, nossos ouvintes millennials e da geração Z. Pois é, então dá pra mandar carta, aí a carta você tinha que pagar o envio postal colocando um papel que de um lado tem uma imagem e do outro lado tem uma cola. Que é um selo. Né? Que é o tamanho aí de um polegar, vamos dizer assim. Isso, mais ou menos. Aí tem selos maiores e menores, dependendo do quão caro é o envio, né? E esse selo geralmente tinha uma colinha atrás, assim. Isso, pra você colar na carta, né? Os selos eram vendidos em papéis, né? Com vários selos. Isso. E tinham... E picotes. Tinha um picote, isso, né? Então, os selos eram identificados e tinha um picote entre cada um que você rasgava ali, né? Pra não rasgar o selo. Selo. E tinha um picotinho, né? Agora imagine que você pegou 2 selos, um picotadinho com o outro, um grudadinho com o outro, 2. E tem uma colinha atrás, certo? Certo. Então você vai dormir à noite, né? Você coloca ali no Júnior, né? No crânio, né? Você cola o selo no crânio. Jaime? É isso. Dê o nome que quiser, Atadolfo, sei lá. Você cola lá, né? No Jorge, né? Nabucodonosor. Então, você cola o selo no Jorge lá, né? E aí o que acontece? Os 2 selos não estão com o picote? Né? É muito bom, gente. É muito bom. É pra ver se na ereção o picote se rompe? Exato. É isso? Exato. Muito bem. Você entendeu? Sensacional. Excelente. Sensacional. É muito bom esse trabalho. E isso é usado desde os anos 80. É usado até hoje. Hoje eles usam em países pobres, eles usam isso. Por quê? É esperado. Isso é totalmente fisiológico. Durante o sono, principalmente na fase no REM e tal, é fisiológico, normal que o homem tenha ereção durante a noite. Normal. Involuntárias. Assim. Isso. Ele tem uma ereção, depois reduz, depois aumenta de novo, tem uma relação com as fases do sono. Inclusive, muitos homens sabem que acorda de manhã com a barraca armada, né? E é normal, fisiológico, não tem nenhum problema. Quando o homem tem disfunção erétil, você tem que saber a causa. Às vezes a causa da disfunção erétil ela é física. Então, se ela tem um componente físico, quando o cara dorme, não tem ereção. Porque tem a causa material está comprometida. Se é psicológico, ele tem ereção. Então você sabe a conduta. Certo. E aí, com um parzinho de selo, que no artigo custava 10 centavos cada um... Literalmente, né? 20 centavos, você resolveu o problema de saber se a disfunção erétil era física ou não. Concordo com você, é genial. É sensacional. É genial. Não é? Então, só que não tem mais selo. Acho que os selos hoje são produzidos só pra isso. Pois é, então você vai precisar de colecionadores de selo pra fazer isso. Já pensou? Aí fica caro, hein? Aí vai ficando caro. Aí fica caro. Tem que inventar um papelzinho esperto. Tá Mas certo. A ideia é o picote. Porque o picote do selo, principalmente que são picotes redondos, né? Verdade. Tem a resistência exata para se romper. Porque não é um picote tão fácil assim de se romper, né? Sim.
E eles descobriram, no artigo eles mostram que eles tentaram várias coisas. E descobriram que Testaram esse vários picotes. Vários tipos de papel, de coisas. E eles viram Canhoto que esse... de rifa, né? boa, o canhoto de rifa é uma boa. Né? Tudo. Figurinha da seleção, sei lá. Né? E aí eles viram que o picote tinha a resistência ideal para perceber o... Então, se você acordava de manhã com o Jorge lá rompido em duas partes, né? O norte e o sul, você Tava tudo bem. Tava tudo bem. Fantástico. Sensacional, então, né? Merecido o Ig Nobel de Medicina Reprodutiva. Merecidíssimo. 9ª e penúltima categoria, Altair. Ig Nobel de Economia. Uma colaboração entre Canadá, China, Singapura e Estados Unidos. Vencedores Lindy Haniu Liang, Douglas Brown, Hui Wen Liang, Samuel Hennig, D. Lance Ferris e Lisa Kipping. Bastante gente, Altair. Por investigar se é efetivo para os empregados usarem bonecos de voodoo para se vingar de chefes abusivos. Tem tudo a ver com seu projeto, hein? Tem tudo a ver com seu projeto, hein? Fantástico. É muito bom. Esse é um artigo desse ano. É verdade, 2018. fevereiro de 2018. Esse é um artigo super recente. Né? Uso de bonecos de voodoo para se vingar de chefes abusivos e investigar se isso funciona ou não. É Cuidado, isso, Altair? publicitários. Cuidado. É isso? Exato. Cuidado, viu, publicitários. O que mais você pode contar sobre esse estudo, Então, Altair? é um artigo legal, que foi publicado numa revista de administração, Certo. tal, né, IRH. É The Leadership Quarterly. Isso. Sobre liderança, né? O interessante é a introdução desse artigo, né? Certo. Porque ele discute uma coisa do direito, né? Então, eles partem de uma premissa que é interessante até, que é sobre a percepção de justiça. Certo. Então, as pessoas se importam sobre justiça, né? Com a questão da igualdade, né? E elas acreditam que o mundo tem uma ordem onde os indivíduos vão ter o que eles merecem. Entendeu? Essa é a premissa do artigo, né? Uma questão da igualdade e tal, né? E aí, eles fizeram o seguinte, eles pegaram 229 pessoas que já tiveram experiência como supervisores, né? Tinham pessoas abaixo delas, e dividiram elas em 3 grupos, tá? Para cada grupo, eles apresentavam uma história para as pessoas. E era uma história de uma relação de um supervisor com um empregado. E De abuso. De assédio moral. Tá? De assédio moral. E era um assédio moral mesmo. Assim, claro, não tinha dúvida. Né? A situação A, o chefe era abusivo e não recebia nenhuma retaliação. Certo. Então passava impune. O segundo, ele era abusivo e recebia retaliação. Certo. E o terceiro era o controle, que era uma história neutra. Certo. Tá? E aí eles verificavam, eles queriam perceber, depois da história, eles avaliavam as pessoas em função da percepção de injustiça. Tá? O quanto elas achavam que aquilo era injusto. Tá? A situação era injusta. Era claramente injusta, né? No caso do assédio, mas será que tinha alguma coisa que fazia a percepção da injustiça ficar maior ou menor? Por exemplo, ele ser punido. Por exemplo, ele ser punido, isso, a questão da retaliação. Né? E aí tem um termo do direito que chama procedural justice, né? Justiça procedural, que é muito comum em juízes de direito, o juízo pela proporcionalidade. Então, você vai receber essa pena porque julgamos que é algo proporcional ou é uma retaliação suficiente ao crime ou ao que foi feito. Tá? É uma coisa... Não é a lei do talião, tá? É diferente, mas é uma coisa relacionada a proporcionalidade, né? A alocação justa de recursos. E aí, assim, eles pegaram esses 3 grupos, o abusador com retaliação, o abusador sem retaliação e o controle, né? E depois, assim, eles faziam assim, o controle não via nada, né? Então, via uma história padrão e fazia avaliação de injustiça. Os outros 2 grupos, antes de responder sobre a injustiça, eles entravam num site que você pode entrar, né? Que é o www.dumb, né, de burro, né? Dumb.com/voodoo doll. Isso. A gente vai colocar o link, né? Se você entrar no link, vai ver que tem uma janelinha que aparece uma bonequinha de voodoo, né? E a ideia é que você judie dessa bonequinha. Você pode tacar fogo nela, né? Então, você coloca o nome, que é o nome do supervisor que aparece na história, né? E aí você pode judiar da bonequinha. Então você desconta suas frustrações na bonequinha. Certo. Tá? Então as pessoas viam a história abusivo com retaliação, abusivo sem retaliação, depois abusava da bonequinha, e aí era avaliado o grau de insegurança percebido, né? O grau de injustiça percebido. E aí eles viram que quando você abusava da bonequinha, né, com o nome do chefe abusivo, isso diminuía a percepção de injustiça, né? A vingancinha virtual
já ajudava. Já ajudava a aplacar um pouco o sentimento de injustiça. A percepção de injustiça. E aí, a discussão do artigo é interessante também, porque eles colocam que isso tem dois lados, né? Um lado é, tipo, eu criei uma história abstrata, nada a ver, mas o assediador continua lá. Entendeu? Então eu diminuo sua percepção para manter o sistema. Isso é um lado ruim. Sim, né? sim. Então tem que tomar cuidado. Mas tem um lado positivo que é assim: as pessoas têm que perceber a questão da proporcionalidade. Então, em ambientes em que você tem muito assédio, tem que ter a questão da tolerância zero. Certo. Entendeu? Se tiver o caso da tolerância zero, um caso exemplar que realmente, tipo, acabou, tal, o cara foi punido. Que deixe claro que é zero tolerância. Isso. Aí isso se mantém por mais tempo. Então é como se o caso exemplar fosse a boneca de voodoo. Entendeu? Fica o caso tanto pro agressor quanto pra vítima e pros outros. Pô, interessantíssimo. Artigo muito legal. Interessantíssimo. Então, merecido Ig Nobel de Economia, Sim. hein? Então, se você tiver meio triste, usa a bonequinha de voodoo aí. Tá no seu certo, chefe. já dá uma placada, né? Pois é. Não resolve. Não resolve, só ajuda. E 10ª e última categoria, Altair. Oh, eu chegamos. deixei de propósito por último essa aqui. É a mais importante. Né? Que é o Ig Nobel da Paz. Claro. Né? É o mais importante. Ig Nobel da Paz. Uma colaboração entre Espanha e Colômbia. Os vencedores foram Francisco Alonso, Cristina Esteban, Andrea Sergi, Maria Luísa Balestar, Jaime San Martín, Constanza Calatayud e Beatriz Alamar, por medirem a frequência, a motivação e os efeitos de se gritar e xingar enquanto você está dirigindo um automóvel. É isso aí? Exato. Fantástico. Pois é. Fantástico. Então, foi publicado numa revista de antropologia e sociologia e reflete culturas espanholas, né? Que falam espanhol. Verdade. Tá? Então, tem alguma questão ali de adaptação cultural. Mas, basicamente, é qual a importância e se ajuda você xingar, né? Gritar e xingar. Exato. Só que quando é gritar, assim, eles falam que é ofender verbalmente o outro. Entendi, então, não é um simples gritar. Não, você abre a janela e xinga. É cursing mesmo. Né, exato. É um estudo com 1.100 pessoas. Uau. Em que eles fizeram uma amostragem representativa das cidades. Então, de fato, as estimativas são prevalências populacionais. Certo. Assim. Foi um estudo bem feito. E aí, eles fizeram duas partes. A primeira parte era perguntar a frequência. Então, você costuma dirigir? Né? Com que frequência? Se você dirige, você costuma xingar e ofender verbalmente os outros? Né? E por quê? Aí o porquê é aberto, né? A questão aberta. E aí fizeram uma segunda parte que eram percepções das pessoas. Então a pessoa tinha que responder uma escala de 0 a 10, sendo que 0 era muito pouco e 10 era muito. Qual a percepção de risco? Né? O quão ela achava perigoso algumas situações. Certo. Então, por exemplo, ter uma velocidade mais alta do que o estipulado na via, não manter a distância do carro da frente, xingar, dirigir bêbado, dirigir sem cinto. Entre outras coisas. Né? Então eles queriam relacionar o comportamento de xingar e dirigir, xingar e ofender, com a percepção de risco das infrações de trânsito. E aí o que eles encontraram? 27% da amostra, que é uma prevalência populacional para esses países, xingam. Um terço. Né? Um terço. Certo. E aí por quê? Quais são as causas mais relevantes, né, associadas? A pessoa xinga e grita quando o outro quebrou uma regra. Certo. Tá? Então quebrou uma regra de trânsito, algo do tipo. Direção perigosa, na opinião, né? Do outro, uma direção fechada. perigosa do outro. Do outro, em relação a ela. Ou situações em que o outro colocou ela em perigo. Aí é uma coisa mais subjetiva, né? Tá. E aí, em relação às notas... Que mistura um pouco com direção perigosa também. Também. Né? Mas é uma coisa mais percebida, assim, né? Certo. Eu acho que você me pôs em risco. Às vezes nem é, né? Porque às vezes eu posso dirigir mal mesmo, né? Eu não era pra eu estar ali, entendeu? Tá? Aí, em relação às notas... A nota de xingar, né, nessa escala de perigo, recebeu 4,7 de nota. Então, uma nota média. Em que escala é isso? De 0 a 10. É a nota média, né? Já a dirigir bêbado é 9,1. Então, é bem mais alta a percepção. Isso. Dirigir sem cinto é 8. E dirigir fumando né, é 7,5. Olha só, é alto, hein? É alta a percepção, porque você está sem a mão no volante, né? Certo. Então... Mas xingar tem uma percepção de perigo muito mais baixa do que as outras. Né? Verdade. Mesmo apesar de que se você xingar,
a probabilidade de gerar não um acidente, mas um acidente por consequência disso, que é o outro responder e aí começar a brigar mesmo, né, que é violência, é muito mais alta. Sim. Então, dos comportamentos avaliados, as pessoas avaliavam os comportamentos ligados com a probabilidade de um acidente automobilístico como mais perigosos. Certo. Né, dirigir bêbado, dirigir sem cinto, né, dirigir fumando. O xingar, ele é muito relacionado com violência. Só que a pessoa não percebe a violência, porque não é uma violência automobilística, né? Então ela diminui a percepção de risco, né, disso. E é exatamente igual para quem assistiu os desenhos da Disney, do Mr. Nice Man, do Senhor Bonzinho. Que era o Senhor Bonzinho. O nice guy, né? Que era o Pateta, né? Que de manhã, durante o dia ele é todo feliz, quando ele estava no carro virava um monstro. Isso, Pateta no trânsito, pra quem não conhece. A gente vai colocar o link também. Exato, é a representação disso, né? Então a pessoa, na verdade, ela toma cuidado com o trânsito, ela acha perigoso o que os outros fazem, mas o comportamento dela de xingar, ela acha que não tem perigo, porque ela tá presa dentro do carro, né? Então é o bunker dela. E uma discussão interessante do artigo é a relação entre xingar e a violência. Sim. Né? Que é muito disfuncional. Então, o recado que o artigo deixa era assim, xingar e ofender não muda, assim, não torna você um melhor de motorista, nem nada, mas aumenta a percepção de violência. Merecido o Ig Nobel da Paz aqui? Claro, Altair? aumenta a paz, né? Tipo, para de xingar, dirige direito, dirige menos, né? Olha, eu xingo quando um outro motorista... Sabe quando a pista tá parada, todo mundo tá respeitando o trânsito parado na estrada e vem um desgraçado... No acostamento. E no acostamento? É uma das coisas que mais me irritam no trânsito. Mas aí você abre a janela e xinga Uma ele. das coisas que mais me irritam. Não dá tempo, né? Geralmente não dá tempo porque ele já foi. Mas esse é um momento que eu gostaria de ter autoridade de polícia rodoviária. De parar o cara. Eu já cheguei a expor essas pessoas, né? Fotografar a placa e avisar, né? E colocar na internet, assim. Então, o problema, assim, é correto, claro, mas o problema é que essa raiva, né, ela é sempre desproporcional e ela aumenta a probabilidade de violência. Sim. E que aí aumenta as estimativas de acidentes de trânsito, porque isso é registrado como acidente. Né? Então é válido como Prêmio Nobel da Paz. Fantástico. Gostou da experiência de apresentar o Ig Nobel? Fantástico. Não é legal? Assim, eu gostaria de agradecer ao Ig Nobel por existir. Claro. Ao Altair por analisar, né, o nosso Rubens Evaldo Filho aqui. Isso. Do Ig Nobel. E o Naruhodo por existir e ser palco, parece. É verdade. Essa divulgação de ciência é sensacional. E assim encerramos nossas transmissões nos comentários do Prêmio Ig Nobel 2018. Aguardem o ano que vem. Naruhodo, ilustríssimo ouvinte. Naruhodo. Você sabia que pode ajudar a manter o Naruhodo no ar? Ao contribuir, você pode ter acesso ao grupo fechado no Facebook e receber conteúdos exclusivos. Acesse apoia.se/NaruhodoPodcast. E você já sabe, aqui no Naruhodo, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós. podcast@naruhodo.com.br. Repetindo? podcast@naruhodo.com.br. E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí. Naruhodo. Esse podcast é apresentado por b9.com.br.